Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial no Script Case. Meu objetivo aqui hoje não é esgotar esse assunto, é claro, porque é um assunto muito amplo e eu quero até saber de você que é desenvolvedor Script Case, como você tem utilizado a inteligência artificial nos seus projetos. Então é isso, sejam muito bem-vindos, meu nome é Eliel, eu espero que esse conteúdo possa agregar aí ao seu conhecimento. Para simplificar, eu dividi o conteúdo desse vídeo aqui em três partes. A primeira a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, depois a gente vai falar como utilizar a IA no desenvolvimento de projetos e o último, como você pode embarcar a IA em seus projetos, para que o próprio usuário tenha facilidades que a IA vai fornecer para eles, que já estão incluídas nos sistemas que vocês desenvolvem com o Script Case. Começando aqui então, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma simulação da inteligência humana por máquinas. Um conceito simples que eu consegui aqui só para exemplificar. Então, ela simula e a gente está vivendo uma era em que ela está tão avançada que é até difícil você discernir o que foi ser humano que fez e quando ela, digamos assim, chega a superar o ser humano, né? Principalmente na nossa área de desenvolvimento de códigos, acontece muito isso. As inteligências artificial, às vezes, ela desenvolve um código muito bem feito, né, que talvez você nem tenha pensado nisso. Mas o mais importante aqui, como eu mostrei aqui no webinar, o mais importante é que você saiba, que você tenha o domínio do que está sendo feito. E se você não souber, você procure aprender. Por quê? Na utilização de inteligência artificial para desenvolvimento de sistemas, você vai precisar conferir para ver se realmente o que ela está te entregando é real. Então, você precisa ter o conhecimento, saber julgar. Não significa que a inteligência artificial veio para substituir os programadores e nunca mais vai precisar de programador. Não, ela vem como uma ferramenta para agilizar o processo. É claro que muitos processos que a gente demoraria muito tempo, a gente vai ter aí um ganho de produtividade muito grande utilizando a inteligência artificial, mas a gente precisa tomar cuidado porque ela pode e muitas vezes dar resultados errados, dar soluções enganosas e você pode ficar quebrando a cabeça se você não tiver noção do que você está fazendo. Então é importante utilizar a ferramenta porque ela vai te aumentar a sua produtividade. É importante você utilizar a inteligência artificial, mas você não pode delegar tudo o que você faz para a inteligência artificial porque você vai precisar avaliar o trabalho que ela está fazendo para que você possa ter um serviço de qualidade, né? Entregar um serviço de qualidade. Ela pode ali usos práticos para responder perguntas, gerar conteúdo, analisar dados e escrever códigos. São coisas que hoje em dia já está bem avançado, né? E o que a gente precisa entender é que é uma mudança de paradigma, ou seja, a inteligência artificial é uma forma diferente de você trabalhar, assim como tantas outras tecnologias que surgiram no decorrer da existência humana aqui, que substituíram tecnologias anteriores. E a gente está nesse momento onde que a utilização da inteligência artificial vai ocorrer essa disrupção, né? Essa mudança de paradigma para que você possa aproveitar essa oportunidade e utilizá-la aí nos seus projetos, no seu dia a dia. Essas aqui são algumas das inteligências artificiais mais conhecidas hoje, né? O ChatGPT, que se tornou, digamos assim, o padrão, né? Quando você fala inteligência artificial, você já pensa em ChatGPT, porque também foi uma das pioneiras. A gente tem a Claude ali, que tem dado resultados muito bons para criação de código. Vou mostrar um exemplo que eu criei utilizando a Claude. A gente tem o Gemini do Google, que é bastante útil aí, né? O Google tem buscado o posicionamento aí, tem conseguido com a ferramenta poderosa, principalmente integrada ao serviço do Google. E a Microsoft também tem o Copilot, que está integrado ali para desenvolvimento
dentro do VS Code, né? Principalmente quem utiliza essa IDE o dia inteiro tem muita facilidade, muita agilidade nos processos. Existem muitas outras inteligência artificial. A gente fez uma pesquisa básica assim, qual que é usada. Muitas pessoas indicaram várias outras que é, você pode usar, pode conhecer. Algumas são mais específicas, ou seja, para tarefa específica. Tem inteligência artificial para criação de vídeo, para dublagem de voz, para criar voz similar. Tem vários tipos de inteligência artificiais, né? Então, você pode deparar com várias situações diferentes aqui. Aqui é só para a gente ter uma noção. Aqui a gente tem alguns exemplos de trabalho que a IA pode fazer para você. Entre elas, atendimento automático. Muitos serviços de atendimento ao cliente estão sendo substituídos por IA. Geração de conteúdo, quem trabalha com geração de conteúdos para internet, postagem, blog, tem muita facilidade nesse sentido. Automatização de tarefas, inclusive a gente pode criar um agente que realiza tarefas para a gente. Análise e criação de código, que é o foco principal nosso aqui, para a gente produzir códigos melhores dentro do script case. E diagnóstico e triagem, então isso aí de forma automática. Passando aqui então para a segunda parte, como usar a inteligência artificial no desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês aqui como criar um agente personalizado no ChatGPT, que a gente vai utilizar de exemplo aqui, mas as outras inteligências artificiais também oferecem esse tipo de serviço para automatizar tarefas. Você pode fazer isso também. Eu vou ensinar vocês como ensinar a IA. Muitas perguntas que a gente faz para a inteligência artificial relacionada ao script case, eu vou mostrar para vocês na prática que ela dá resposta que não tem nada a ver, que é justamente o que está no próximo tópico ali, que são alucinações. O que é isso? A inteligência artificial te entrega a primeira resposta, como se diz, que vem na cabeça dela, para entregar uma resposta, só que na verdade a resposta não é tão verdadeira assim. Inclusive, se você olhar no site, ele vai mostrar até que não é para você seguir diretamente, né, cegamente o que a inteligência artificial te entrega, porque pode ser que esteja errado. Então, por isso que é importante que você domine também o assunto e você saiba fazer as perguntas. O foco principal aqui hoje nessa apresentação é te falar que você precisa saber fazer as perguntas para que você possa obter respostas satisfatórias. Então, a gente vai ensinar a nossa IA a responder. Muitas coisas do script case dá resposta errada, então você pode treiná-la para isso. E a gente tem também a opção de prevenir alucinações, que você pode cercar para que ela busque em uma base confiável e evite entregar respostas que não são verídicas e que não tem uma fonte confiável para citar. E a gente vai mostrar vários exemplos práticos aqui para que você possa aplicar aí nos seus projetos no desenvolvimento de sistemas dentro do script case. Vamos começar com a criação de um GPT personalizado. Na verdade, eu já criei dois aqui. Eu vou abrir aqui para você entender qual que é o processo que eu utilizei para criar esses GPTs. Para criar esses GPTs, você pode preencher as informações aqui, mas o principal são as instruções que você vai dar para o GPT. Inclusive, a gente pode clicar aqui para ampliar a janela, para que você tenha uma visibilidade melhor do texto que você aplica aqui. Então, nesse espaço aqui, você vai definir como esse agente vai se comportar. Então, a gente começa aqui com o contexto. Aqui a gente chama ele de um assistente de pesquisa oficial, especialista técnico com acesso aos recursos em português. Então, ele vai trabalhar aqui no fórum, na documentação oficial. Aqui a gente bota o link do fórum, o link da documentação em português. A gente tem aqui também a base de conhecimentos e o canal do YouTube oficial em português do Script Case. Todos aqui estão com os links aqui. Esse texto está formatado dessa forma. A gente usa o Markdown aqui para fazer
esse conteúdo para que tenha uma relevância quando você for gerar o seu prompt. Esse tipo de informação você pode pesquisar sobre engenharia de prompt, que é uma forma de você criar prompts mais eficazes para que obtenham respostas mais relevantes. A gente coloca também as diretrizes, sempre baseie as suas respostas nas fontes oficiais, acima, priorize a ordem. O fórum, documentação, base de conhecimento, YouTube. Se o usuário pedir a solução do tópico e não fornecê-lo, você vai pedir para ele colocar o link do tópico. Se o usuário fornecer um link do fórum, resuma em 3 pontos, destaque a solução marcada como resolvido ou a resposta mais votada. Inclua o link completo para referência. Na sequência, a gente tem aqui alguns exemplos de resposta, onde, por exemplo, a pergunta do usuário, como criar um login com Active Directory, no script case, aí ele vai fornecer essa resposta aqui de exemplo, né? Resumo da solução, vai explicar aqui a sequência, os passos práticos para acontecer. Então aqui é um exemplo de resposta, né? Outro exemplo aqui, ó, pergunta do usuário. Quando você vai montar o prompt, é importante você colocar exemplos para que a inteligência artificial possa seguir esse exemplo para ela dar a resposta adequada ao usuário. Logo abaixo aqui também a gente tem uma dica extra para fornecer, né, um problema similar também discutido em um outro tópico. E você pode também acrescentar as regras adicionais aqui, ó. Se não encontrar a resposta, diga claramente, eu não encontrei referências oficiais. Isso aqui ajuda a evitar as alucinações. Recomendo abrir o tópico no fórum. Para erros complexos, sugiro gravar um vídeo ou compartilhar prints de tela de configuração, né? E mantenha o tom técnico mais acessível para iniciantes. Como eu disse, esse aqui é um exemplo de um prompt. Eu utilizei o próprio DeepSeek para gerar esse exemplo de prompt aqui. Mas você pode estudar um pouco mais sobre a engenharia de prompt para que você obtenha resultados melhores. E uma vez que você cria esse agente, cria esse GPT personalizado, você pode compartilhar ele, você pode deixar ele fechado apenas para você ou para a equipe, dependendo do plano que você estiver utilizando aí no ChatGPT, ou você pode deixar ele público para que outras pessoas também possam acessar e tirar suas dúvidas ali. Isso é bom porque você consegue ir melhorando o prompt. Inclusive, quando você fizer as perguntas e ver que ele dá algumas respostas erradas, você pode voltar aqui no prompt e fazer ajustes para que ele mantenha fidedigno ao que você colocou aqui como instrução. Vamos fazendo um teste aqui então. Vou clicar em fechar, atualizar aqui. Então aqui as duas perguntas iniciais que eu coloquei. Eu vou colocar aqui, resuma o tópico. Eu já copiei o tópico anteriormente aqui. Então ele vai falar de colorir uma linha da grid background. Então ele já vai me dar uma solução, esse tópico aqui especificamente. Se a gente observar aqui, ó, ele é bem grande, tem várias respostas, várias interações aqui que foram feitas. Então ele já faz esse trabalho pesado e já me dá aqui o resultado resumido aqui para mim, com os links e com o vídeo. Então isso aqui vai tornar o seu trabalho aí muito mais fácil, sua pesquisa aí muito mais simples de ser feita. Uma outra aplicação muito útil aqui, que a inteligência artificial vai poder fazer para você, inclusive você pode até utilizar outras, né, DeepSeek, a Cloud, você pode usar para gerar. Eu quero aqui agora fazer um código SQL, só que no caso aqui eu vou pegar o ChatGPT. Aqui você pode escolher o modelo que você vai utilizar. No caso aqui, o modelo 4,5, que é o mais poderoso de todos, eu já utilizei alguns recursos aqui, você pode utilizá-lo também. Quando você precisar de uma coisa muito complexa, aí você usa os modelos mais avançados, que tem uma certa limitação. Como eu estou no plano Plus aqui, ele me dá uma certa limitação. Então, eu acho que o 4O que vai resolver.
Eu quero criar um script aqui para gerar o banco de dados, o script de criação do banco de dados de um sistema. Na verdade, eu já tinha até feito aqui no sistema MySQL, mas vou pedir aqui novamente. Então, eu coloquei aqui, cria um script MySQL para a criação de um banco de dados para imobiliária, que vai ter cadastros completos de locadores, locatários, imóveis, contratos de aluguel. Deve criar também os relacionamentos corretos entre as tabelas e gerar 15 registros fictícios para todas as tabelas. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Então aqui ele já começa criando o banco de dados. Aqui ele já vai para a lousa, né, que é essa interface aqui onde a gente pode fazer edição. Você pode perceber que ele cometeu a mesma coisa que aconteceu no primeiro sistema aqui, quando eu tinha pedido aqui, ó. O que acontece? Às vezes você pode até desanimar de utilizar a inteligência artificial achando que ele não trabalha corretamente. Então, dependendo do que você pedir, ele vai tratar, ele vai querer dar a resposta mais rápida, mais simples para você. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na primeira interação que ele criou, que aqui não apareceu tudo, porque já foi utilizado, mas ele tinha cadastrado aqui o endereço sem o endereço todo junto, exatamente o que ele acabou de fazer aqui, ó. Colocou aqui um campo e endereço. Eu tinha pedido para colocar um prefixo aqui, ele salvou como um padrão aqui, a gente pode observar aqui eu tinha pedido para acrescentar um prefixo de 3 caracteres em cada tabela, então ele está utilizando esse padrão que eu coloquei nesse chat aqui, mas ele ainda está utilizando os endereços, um campo único para endereço. A gente sabe que isso não é uma boa prática, você armazenar todo o endereço em um único campo. Então, aqui ele já fez lá, criou as 4 tabelas, fez o relacionamento correto. Aqui só criou os registros também genérico, mas o endereço está errado, né? Que eu não quero o endereço todo agrupado em um único campo. Então aqui ele está falando banco de dados imobiliário, tabela, relacionamento e tal. Então agora criar views e triggers para automatizar alguma ação. Não quero, eu quero as views, mas vou colocar aqui, quero que você crie as views, mas antes eu preciso que você separe o endereço detalhando cada item. Rua, ou melhor, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP e código IBGE do município. Após esse ajuste, crie novamente os dados fictícios para todas as tabelas e, na sequência, crie as views que julgar necessário. Então aqui está falando o que ele vai fazer. Depois recriarei dados fictícios com os campos, perfeito. Em seguida criarei as views para facilitar consultas práticas. Lista de imóveis com o nome do locador, lista de locatários com locador, locatário, imóvel detalhado, entre outras sugestões. Vou gerar tudo isso em um novo script agora. Então aqui ele está dando um drop if exist, excluindo as tabelas, criando novamente. Agora sim ele está colocando aqui um endereço todo detalhado. Inclusive aqui o código do município com 10, eu acho que é o suficiente para o código do IBGE. O imóvel também. Perfeito, contratos. Agora gerar dados fictícios, aqui ele está gerando separado. Depois de inserir todos os dados ali, só que na verdade ele gerou só 3 aqui, né? Continua até 15 registros.
E aqui ele está criando as views no banco de dados. Resumo do que vou te entregar. Tabelas atualizadas, view criadas. Quer que eu mantenha todas as cidades igual Belo Horizonte ou você gostaria que também variasse? Contagem normalinha. Se quiser variar, vai deixar as views e testes ainda mais reais. Pode variar e gerar um script completo, um único arquivo. Ele está falando aqui a variabilidade de cidades, mas a verdade não gerou aqui o código com é, os dados fictícios, né? Pode gerar para você o arquivo final com todas as inserções, sim. É, completas 15 registros variáveis para que você tenha tudo pronto. Quer continuar? Sim. Já era para ter feito, né? Aqui ele está entendendo que foi 15 registros no total, né? Vamos pensar aqui. Aqui ele gerou 5, 3, 3 e mais 3 aqui. Não deu 15 aqui no total. Então vamos mandar ele gerar novamente aqui. 14, né, que foi? Isso. Pelo visto, a inteligência artificial não quer obedecer a gente aqui não, né? Fez o código só do texto aqui. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar isso aqui no nosso banco de dados. O Create Database a gente não vai usar porque eu já criei o banco de dados lá no servidor. Vamos começar aqui só a parte de criação das tabelas aqui. Vamos copiar. Então aqui no meu ambiente, vou criar um novo projeto. Opa, tive uma ideia. Imobiliar IA. Vou colocar um íconezinho só para identificar aqui, né? Aí eu já criei esse banco de dados. Ele está em branco. E aqui aparece esse erro porque no nosso banco de dados não tem nenhuma tabela. Então nós vamos fechar aqui. E nós vamos aqui no banco de dados Database Builder. Aqui em comando SQL. Eu vou colar o comando que a gente copiou lá. Que é exatamente o comando de criação das tabelas aqui. Vamos executar aqui agora. Então você pode observar que ele já criou todas as tabelas aqui, as 4 tabelas que a inteligência artificial gerou para a gente. Então, se eu clicar aqui em selecionar, não tem nada, eu posso ver a estrutura da tabela, perfeito aqui, funcionando direitinho. Então agora eu vou copiar as views que ele já fez aqui para a gente de uma vez. E vamos executar aqui também novamente esse comando. Na verdade são dois, né? Então aqui deu, perfeito, já criou as duas views. E agora eu vou pedir para ele gerar novamente somente os dados fictícios.
Então ele me gerou aqui um arquivo com as inserções. Vou copiar todas aqui. Depois de muito trabalho, né? Vamos voltar aqui no Database Builder. Só conferir aqui para ver se está tudo certinho. Aparentemente está tudo ok. Mandar executar só para conferir se vai dar tudo certo. Vamos selecionar os dados aqui de contrato para ver. Muito bem, 15 contratos imóveis. Ok, 15 imóveis. Locadores. 15 locadores locatários. Vamos ver aqui a view de contratos. Então aqui ele me mostra dados do contrato. Aqui nome do locatário, e-mail, telefone do locatário. Perfeito. E imóveis locadores. Funcionando direitinho aqui então. Apesar de ter dado um pouco mais de trabalho, a gente acabou atingindo o objetivo final, que é realmente gerar o conteúdo aqui e gerar o banco de dados, que ficou exatamente do jeito que a gente queria. Então aqui agora no nosso projeto a gente pode vir aqui, ó, aplicações e lote, e eu vou pedir para ele gerar aqui em massa uma aplicação para cada as aplicações de formulário e consulta para todos os itens, exceto que contratos completos. Eu vou tirar essa view aqui de contratos, e imóveis locadores, vamos colocar aqui só imóveis, que aí depois eu vou fazer a ligação de contratos, ou melhor, da view contratos completos aqui com contratos, e imóveis locadores com imóveis. Vamos deixar tudo padronizado aqui mesmo. Então aqui o Script já gerou para a gente todas as aplicações. Vamos fazer os ajustes aqui então da ligação de contratos, que já vem sem ligação de edição, porque é uma view, né? Se fosse a tabela, ele ligaria diretamente, mas aí a gente faz aqui manualmente. Vamos clicar aqui para criar a ligação, marcar a opção de edição. Então esse aqui é contratos, então é o form contratos mesmo. O campo é o mesmo. Vamos deixar padrão aqui, vamos executar para conferir. Na verdade o formulário eu não gerei ainda, né? Então aqui pegou os principais dados de contrato. Voltando aqui então, vamos fazer a ligação também em imóveis. Se eu for editar aqui vai dar erro, porque a aplicação não foi gerada, né? Então vamos aqui gerar o código fonte. Somente as desatualizadas. Vamos mandar executar novamente a aplicação aqui de contratos. Então agora ele aparece a tela de formulário de edição de contratos. Aqui a gente tem que ajustar esse select aqui e fazer uns detalhes. Então você pode observar que o processo de criação do sistema foi muito mais rápido. Eu não precisei fazer esse trabalho de modelagem manual, não. Ele já me dá todas as sugestões e é muito mais fácil você simplesmente fazer pequenos ajustes que são necessários do que você desenvolver da sua própria cabeça todo o conteúdo, né? Então a IA traz essa facilidade grande aí pra gente. Nós vamos criar uma função. Vamos utilizar um botão aqui mesmo que vai servir para gerar o contrato em HTML. Aqui no caso ele colocou apenas um H1 aqui com o título contrato 3, né? Mas a gente vai fazer um botão para que ele pegue os dados do imóvel, os dados do locador, os dados do locatário
esses dados aqui do contrato e gere o contrato inteiro em HTML aqui para que a gente possa fazer a impressão, né, ou enviar para o usuário. Isso aqui vai ser um exemplo de aplicação da IA no desenvolvimento, para o próprio usuário utilizar, né? Então, a gente vai deixar isso embarcado no sistema que o usuário lá no dia a dia dele, ele pode fazer isso. É claro que isso aqui é um exemplo simples, né, que eu estou utilizando aqui, mas você pode, a partir daí, fazer de outras formas. A gente vai precisar consumir a API, no caso aqui a gente vai utilizar o ChatGPT e dar o comando para fazer isso. Mas antes de chegar nessa parte, que é a terceira parte do nosso vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês ainda a questão aqui, que é uma situação que eu mostrei até no webinar ao vivo, sobre o botão Run da consulta do Script Case, que a gente percebe que em muitas situações a inteligência artificial não consegue dar soluções para comandos do Script Case, porque não consegue entender a lógica como o Script Case funciona. Então esse aqui é o exemplo básico aqui que eu quero mostrar para vocês, para que você saiba o que fazer neste caso. Então aqui, por exemplo, eu vou tentar resumir aqui, porque esse chat ficou bem grande, mas a gente pode observar que a primeira pergunta que eu fiz é se ele conhece o botão Run da consulta do Script Case. Ele trouxe um conceito bastante interessante aqui, inclusive os dois eventos do botão onRecord e onFinish, e ele traz um exemplo interessante aqui, ó, onde ele faz uma atualização em pedidos, atualizando o status para enviado, de acordo com o ID do pedido. Só que ele faz essa execução no evento onRecord e no evento onFinish ele lança um alert aqui para falar que foi tudo atualizado. E a gente sabe que normalmente você não faz isso aí no onRecord para que ele não execute essa consulta, esse update várias vezes, porque normalmente isso aí é o que faz demorar o processamento. O ideal seria, para atualizar tudo para enviado, você colher todos os IDs que vão ser, os IDs do pedido que vão ser enviado, e no onFinish você vai fazer a atualização completa de todos. Então, para isso a gente precisa utilizar uma variável global, pelo menos uma variável global ou então um atributo ali na aplicação para fazer isso. Normalmente a gente utiliza variável global de acordo com a documentação. Então aqui eu pedi para ele criar um código para fazer isso aqui, que ele vai excluir os registros da tabela de contrato, sabendo que a chave primária é o campo CTR-ID. Então a gente vai ver que ele vai sempre bater nessa tecla aqui de executar o comando sempre no onRecord. E no onFinish apenas mandar uma mensagem aqui. Aí eu fui insistindo aqui, ele foi para a questão de SQL injection, que não tinha nada a ver. Então a gente observa que a própria IA começa a, como se diz, dar um lero na gente, né, tentando empurrar a resposta para a gente. Então, por isso que é importante que a gente saiba, a gente tenha a inteligência também para interagir com a inteligência artificial. Ou, digamos assim, a gente precisa ter o conhecimento, pelo menos para a gente interagir com a inteligência artificial para saber se o que ela está entregando para a gente aqui é válido ou não. Porque se você simplesmente pegar o código e lançar lá no seu sistema, a probabilidade de não funcionar é grande. Então aqui, ela começou a falar aqui questão de SQL injection, só que acabou mudando de assunto. Aí eu voltei aqui no botão run do formulário, eu pedi no formulário aqui. Aí ele me mandou algumas informações que realmente falou que não existe botão run no formulário. Aí eu vou e peço para usar a variável global. Aí eu tento aqui dar uma utilizada aqui em variável global e invento aqui uma macro que não existe, que é essa aqui, ó, sc get select records. Na verdade, isso aí não existe. Como a inteligência artificial prevê a próxima palavra, então ela previu que isso aí poderia funcionar e lançou. Só que, na verdade, não existe. A gente precisa coletar lá, e aqui ela dá um explode na global aqui, e sempre forçando em cima disso aí, ó. Tá falando aqui, ó, como funciona sc get select records, não existe. Aí eu fui questionando aqui, ele falou que para olhar no fórum, pesquisar mais e tal, e eu falei, fiz a pesquisa, não encontrou, não existe o link, deu o link falso aqui. Aí eu falo, não quero que os registros sejam processados individualmente, quero apagar todos de uma vez.
Aí ela vai dar outra ideia aqui e inventa outra situação aqui. Isso a gente chama de alucinação. A inteligência artificial alucinou aqui e trouxe um resultado que simplesmente não existe. Não sei se você lembra daquelas imagens quando começou a geração de imagens por inteligência artificial, imagens de mãos dadas com uns dedos a mais, algumas coisas estranhas, né? Exatamente isso aí, só que aqui no caso em texto, né? Alucinou aqui. Então eu pedi para não responder quando não souber e falei que SC Select não existe. Aí foi tentando insistindo aqui de outras formas e tudo. Aí no final eu resolvi aqui ensinar para ela que, ó, pelo visto você realmente não entende do script case, posso te explicar como funciona gerar o código. Aí eu fiz a explicação aqui como vai funcionar aqui utilizando a variável global numa consulta. Neste caso aqui eu criei a consulta no campo do evento onScriptInit na consulta. Eu expliquei também a diferença, né, que o evento onRecord tem a diferença do botão run do botão da consulta. São dois eventos onRecord que é diferente. Então eu expliquei isso aqui. Aí dou o conceito aqui, fiz a explicação toda como funciona, aqui no final dou o implode, aí no final aqui ela me dá um resumo que realmente entendeu, ou seja, após eu fazer a explicação clara, deu para entender que ela capturou o que eu precisava e me deu aqui uma solução aqui, me deu uma explanação exatamente do que eu tinha falado. Inclusive falou aqui, ó, importante marcar a variável global como saída na aplicação para evitar alertas. Aqui também já fez o processo direitinho, explicou tudo direitinho. Beleza, só que aí eu pedi para salvar como referência e eu tentei fazer uma nova aplicação aqui que o botão run baseado no script da imobiliária que eu tinha feito anteriormente, que é esse aqui. Eu pedi para que ele gere os contratos, faça a requisição na API da IA para gerar os contratos baseados nos dados do locador, do locatário, do imóvel. E, por incrível que pareça, ela me deu uma resposta perfeita. Então, aqui no onScriptInit da consulta, me deu aqui ID selecionados, uma global, inicializada com um array vazio. Aqui no onRecord, aí destaca aqui, botão run. Aí colocou o ID selecionados, cria um índice novo, né, capturando o contrato, o ID do contrato. E no botão onFinish, eu achei interessante porque realmente fez o processo aqui, deu um implode na global, aí faz o lookup aqui na tabela de contratos para buscar os dados. Aqui faltou, deixa eu ver. Tá faltando os dados do locatário aqui, ó. Pegou só o ID do locatário. Aqui falhou porque precisava ter pegado também os dados do locatário. Aqui ele pega só o ID do locatário, que não é suficiente. A gente precisa dos dados, nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, todos os dados aqui. Mas aqui é uma coisa que a gente pode mandar ajustar, ou você mesmo pode ajustar na mão, né? Então, mas aqui, para cada um desses aqui, o que ela vai fazer? Fez o lookup, né, pelo ID aqui, e para cada um, se não for vazio, vai passar dentro desses contratos retornados, e vai pegar esses dados, salvar aqui no array, e na sequência vai gerar aqui, ó, o modelo HTML, né, com as variáveis, o modelo que foi gerado anteriormente. E no final aqui ele converte os dados em JSON. Aqui no caso a gente tem que ficar atento aqui porque ele está usando GPT-4, que você precisa atentar. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, o modelo que você pode usar. Vou mostrar aqui mesmo nesse script, ele mostrou, esse não, no outro aqui ele explica direitinho. Então aqui ele faz o prompt, né, do usuário, que ele pede para alterar. Aqui a temperatura, que é a quantidade de criatividade, digamos assim. E aqui ele faz a requisição usando o CURL do PHP, pegando a URL aqui,
Aqui ele pede para trocar, para colocar minha chave de API. E aqui pega a resposta e faz o processo e dá o update no contrato. Então a gente pode ver que esse processo que a IA gerou aqui, apesar de ter pequenas falhas aqui, foi bem consistente. Então, a partir do momento que eu dei a orientação, ela conseguiu gerar de acordo com a minha necessidade. Aproveitando aqui para falar sobre o modelo, é interessante o seguinte, que a gente tem alguns modelos aqui, deixa eu rolar só para te mostrar o resultado que ela me deu aqui. A gente tem alguns modelos aqui nessa parte, ó. A gente tem alguns modelos que são utilizados mais para casos, tarefas mais completas, que é o caso ali do GPT-4. Então, ele é um modelo mais caro, utiliza tarefas mais complexas, né? Interpretação, está sugerindo aqui, ó, interpretação jurídica, geração de texto criativo e etc. Então, caso você precise utilizar esse tipo de serviço no seu sistema embarcado, aí vale a pena utilizar o GPT-4, que é umas 10 vezes mais caro que o outro aqui, ó, o que ele vai sugerir aqui, o GPT 3,5 Turbo. Porque esse trabalho é um trabalho relativamente simples, não é tão complexo fazer a substituição. Na verdade, eu mesmo poderia ter feito aqui, né, no próprio PHP, eu criava umas flagzinhas no meio do modelo, né, o modelo está aqui, né, criaria umas flags no meio do modelo e pediria para fazer a substituição com str replace do PHP, né? Mas aqui é só para que você entenda como você pode aplicar aí nos seus projetos. Então, o ideal é que você coloque, dependendo do tipo de tarefa que for feita, for necessário, você utilize o modelo mais adequado aqui para que você não pague tão caro. E para utilizar esse tipo de recurso, a gente precisa, é, além de, por exemplo, no caso aqui, eu estou com uma conta Plus aqui do ChatGPT, mas isso aqui não tem nada a ver com requisições para você utilizar a API do ChatGPT, ela não dá acesso. Para utilizar a API do ChatGPT, você precisa colocar o crédito na API e aí as requisições vão consumindo. Cada requisição que você faz, ela vai ter a quantidade de tokens, que praticamente ali 4 ou 5 caracteres, uma palavra é um token mais ou menos, para você ter uma ideia. Então a gente tem a quantidade de tokens que é utilizado no envio e no retorno. Aí a quantidade de tokens é debitada daquele valor lá. E você vai ter lá quanto que vai custar 1 milhão de tokens. Quanto que vai custar? Normalmente, essa mais barata aqui, se eu não me engano, é 40 centavos de dólares, 1 milhão de tokens. Então, você tem uma margem ali boa, dependendo do que vai ser feito. Neste caso aqui, que eu estou usando um contrato, como o texto é muito grande, ele vai usar muitos tokens para enviar e para receber. Talvez valeria a pena eu enviar apenas o cabeçalho do contrato para economizar nesse sentido, para gastar menos tokens. Mas aqui no nosso exemplo aqui eu não fiz esse critério não. Mas você pode estudar sobre isso que você vai ver. Se eu mandar só o cabeçalho do contrato, são menos texto, ele vai lá fazer a substituição, devolver, eu vou ir concatendo com o restante do contrato que já está no meu sistema. Não é necessário enviar. Tem uma questão interessante também que a gente precisa saber, é a questão de o envio de dados pessoais para inteligência artificial. Então, talvez não seja o ideal você enviar as informações para evitar perda de dados, para que você esteja aí de acordo com a LGPD, né, que garante essa questão aí dos dados, mas isso aí é tema para uma outra situação. Mas você pode estudar também, utilizar a inteligência artificial para pesquisar sobre isso e aprofundar um pouco mais no assunto. Mas no nosso caso aqui, a gente percebeu que a própria inteligência artificial fez aqui o serviço bacana para a gente, trouxe o resultado coerente, com pequenos ajustes aqui que a gente pode fazer. Eu mesmo posso mandar aqui, pedir para que altere aqui e ele vai gerar para mim o código com o restante dos dados aqui, fazendo o join aqui entre as tabelas, né? Mas eu quis mostrar isso aqui só para que você entenda. E nós vamos aplicar isso aqui também lá no nosso código para que a gente veja isso na prática. Então, para a gente colocar em prática isso aqui, a terceira parte que eu falei, que era a gente colocar
embarcar a inteligência artificial no nosso projeto. Para um exemplo, vou deixar claro aqui, a gente vai criar um botão aqui no nosso formulário de contratos, onde quando eu clicar gerar contrato, ele vai buscar os dados aqui do imóvel, do locatário e do locador que está relacionado ao imóvel e vai gerar o contrato aqui baseado em um modelo. Mas antes nós vamos ajustar só esse lookup aqui desse campo e colocar largura 100%. Vamos fazer aqui no formulário de contratos, pequenos ajustes aqui, porque o objetivo nosso não é focar tanto aqui no desenvolvimento aqui no script case, mas a gente pode dar uma melhorada aqui no nosso contrato, né? Vamos aqui na configuração, marcar aqui 100% de largura, layout de blocos. Vamos colocar acima. E o campo HTML, nós vamos mudar o tipo dele para HTML aqui, né? Inclusive a altura do editor, vamos colocar aqui 600. E aqui o imóvel que está aparecendo o ID, que eu acho que é o ID do locador. Vamos fazer aqui. Exatamente, ele está trazendo o locador ID. Então vamos fazer uma concatenação aqui com o tipo. Vou colocar só assim o tipo e bairro, porque o nosso objetivo também não é focar nisso aqui. Então nós vamos tirar esse order by aqui, vamos deixar os dois juntos aqui. Então aqui agora apartamento em Confidentes, já ficou mais fácil de localizar. E aqui, como o código estava um H1 lá com o título, contrato 1, ele já trouxe formatado aqui no nosso editor HTML. Então agora a gente vai criar o botão para gerar esses dados aqui. Então eu vou dar a instrução aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Deu alguns erros aqui, né, na hora da criação. Vamos tentar aqui novamente. Muito bem, então, eu fiz esse prompt aqui solicitando e aparentemente ele me deu uma resposta bastante razoável. A gente pode ver aqui que ele explicou aqui o que ele ia fazer, né? O botão do formulário, fazer um select nas tabelas, requisição via CRL para a API do ChatGPT, modelo econômico, utilizar as variáveis, a variável modelo para gerar o contrato. A única coisa aqui, o código PHP do botão do formulário. Forme contratos. Ok, então aqui ele trouxe o código aqui. O primeiro ele faz o select, perfeito, fazendo um join nas tabelas. Aparentemente está perfeito, né? Aqui ele usa o SC lookup. Eu prefiro usar o lookup field porque a gente consegue trabalhar direto em vez de trabalhar com os números
dos itens aqui, das colunas. Em número a gente trabalha direto com o nome do campo. Eu pessoalmente prefiro, né, no MySQL. Mas tudo bem, ele gerou aqui os dados. Não vou conferir, vou fazer um teste diretamente. E no final aqui a gente pode observar que ele fez aqui criou uma função, o que realmente é um resultado mais elegante, né, para evitar ficar aquele código grande aqui. E manda um alert aqui no final. Aqui dá atualização no contrato. Também não é necessário isso aqui, porque eu quero que, em vez de atualizar o contrato, eu quero que jogue dentro do campo, né? Quando você salvar que ele vai atualizar. Mas aqui também é uma possibilidade. Aqui, contrato gerado com sucesso, os dados do contrato não encontrados. Então, se der um erro aqui. E aqui é a função de gera contrato com IA. Aqui ele pega a API que você pode salvar aí no banco de dados ou usar uma forma de salvar a sua chave de API. Eu vou mostrar para você como fazer isso na plataforma da OpenAI. E aqui a gente tem a URL, que ele vai pegar aqui o completions. Aqui ele vai construir o prompt. Só que aqui tem um pequeno detalhe aqui. Ele pega o modelo aqui e tal. Aqui ele tá montando o JSON, né, de envio. Então o modelo aqui GPT 3.5 Turbo, a mensagem aqui, o conteúdo. Ok. Aqui é o CUR, de fato, né? Ele pega o URL e tal, passa as informações, a API que já foi setada lá em cima. Ele faz a requisição, pega a resposta e se tiver a resposta aqui, ele vai dar o decode no JSON e vai capturar o dado que está dentro de choice na posição 0, message content. Então, se tiver, ele retorna isso aqui é um coalesce, né? Operador coalesce, se tiver, ele retorna esse, não, retorna vazio. E se der erro aqui, ele vai dar erro ao gerar contrato com a IA. Muito bem, então aparentemente tá bacana isso aqui. A única coisa que eu achei engraçado aqui é isso aqui, ó, a variável modelo deve conter contrato, os campos tipo nome do locador, variável, valor aluguel e esse tipo de dados, etc. Então isso aqui não tem no meu modelo, eu vou pedir para ele mesmo ajustar aqui e usar SQL Injection no update para evitar problema, ok? E não esqueça de substituir a chave de API. Quer que eu te mande também exemplo de modelo, exemplo de retorno preenchido com chave de GPT? Não, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse primeiro código aqui, vou copiar, voltar aqui no meu projeto, aqui no nosso formulário de contrato, vamos pegar aqui o botão, criar um novo botão. Falando em português, vou colocar em português, né? Vou colocar aqui PHP. Vamos colocar um íconezinho de um robozinho. E vamos colar o código aqui embaixo. A única coisa que eu vou fazer é comentar aqui essa função. Na verdade, eu vou comentar daqui para baixo porque eu quero debugar isso aqui primeiro para saber se vai dar certo aqui, se vai dar tudo certo quando eu clicar no botão. E aqui vou dar um print R aqui na nossa variável dados contrato. Então a gente tem aqui dados do contrato, data de início 1, data de fim 1. Isso aqui não tá, a gente tem que conferir para ver direitinho, mas não me parece razoável. Valor do aluguel veio a data. Então a gente já viu um problema aqui já, ó. Data de início, data de fim, pegou dados errados. O nome aqui tá errado também, CPF, CNPJ, aqui deu tudo errado, né? Telefone, endereço, Jesus, deu tudo errado aqui, locatário. Então a gente pode observar
que de fato não deu certo aqui. O e-mail ele pegou o contrato aqui, ó. Ou seja, esses números que ele pegou aqui dos IDs não tá funcionando. Então nós vamos precisar fazer esse ajuste aqui para que ele pegue os dados corretamente. O que eu vou fazer aqui agora para corrigir esse problema é não utilizar essa macro sclookup. Eu vou pedir para ele trocar aqui para sclookup field. Em vez de fazer todo esse processo aqui, eu vou colocar simplesmente um asterisco, que ele vai pegar de todas as tabelas, contratos, imóveis, locadores e locatários. Então, o asterisco aqui, em vez de usar sclookup, eu vou usar sclookup field, que vai fazer com que o próprio nome dos campos, eu dei uma olhada aqui no Database Builder, ele criou esse prefixo aqui, que é o prefixo da tabela, em cada tabela. Então isso aqui permite com que eu faça o asterisco lá e cada campo vai ter um nome exclusivo. Então eu vou mandar ele fazer o ajuste aqui agora e vamos conferir o que vai acontecer. Vou mandar aqui. Então aqui agora ele gerou para mim esse código diferente, onde eu tenho o próprio nome das colunas aqui. Aí vai ficar mais difícil vir errado, né? Aqui é porque quebrou. Vamos salvar. Ok, vamos executar novamente para a gente conferir. Agora sim, eu tenho dados pertinentes aqui. Perfeito. Locador, locatário e imóvel. Muito bem, agora com esses dados eu posso dar sequência no processo aqui, que é a outra macro. Mas antes disso, eu vou precisar criar essa função aqui, né? Eu vou criar a função aqui dentro mesmo. Como essa função vai ser utilizada aqui somente nesse botão, eu posso criar ela aqui dentro mesmo. Não é necessário utilizar uma função. Eu poderia clicar aqui também e criar um método PHP. Mas como vai ser usado só aqui, não é necessário. Então vamos fazer assim. Vou pegar o código da função aqui agora. Eu posso copiar tudo. Eu sempre recomendo, quando você estiver desenvolvendo, você use sempre funções para separar o código, né? Igual que, por exemplo, eu posso isolar essa parte de geração do contrato, como eu fiz aqui, comentando uma pequena parte do código. Então aqui ele vai pedir a minha API key, modelo, aqui eu tenho que mandar um modelo para ele, né? Então vamos providenciar o modelo. Eu vou pedir para ele fazer ajuste no modelo que eu tenho aqui, que eu já tinha pedido anteriormente, só para ganhar tempo. É esse modelo aqui. Eu vou pedir só a parte do HTML, o miolinho aqui. Vamos ver o que ele chamou aqui.
Então aqui eu pedi para ele colocar as variáveis aqui, né? Então vamos conferir aqui. Imóvel, endereço, locador, nome. Aparentemente tá ok. Não vou conferir agora. Vou copiar esse modelo e vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos criá-lo aqui. Deixa eu ver um pouquinho antes aqui. Dados do contrato. Vamos colocar logo abaixo aqui essa linha aqui, como já passou, posso comentar. Então, vamos colar esse modelo aqui. Vou usar uma aspa simples aqui. Deixa eu ver se ficou tudo vermelhinho. É porque deu certo. Aparentemente sim. Então agora eu posso tirar esse comentário daqui e chamar a função. Esse aqui também eu vou comentar porque eu não quero. Então gerar contrato com IA, passando o modelo e dados do contrato. Aqui eu vou pegar a API. Só que eu vou fazer uma coisa aqui. Antes de... Vou pegar esse eco pré aqui só para a gente conferir. Antes de atualizar, eu quero visualizar o que ele vai retornar aqui para a gente como contrato final. E aqui, em vez de ser alert, vou usar eco. Muito bem. Vou salvar isso aqui. Agora, de fato, para a gente fazer a requisição, a gente vai precisar pegar a nossa chave de API, que vai ser usada no comando lá da requisição. Então você vai acessar esse aqui, ó, platform.openai.com. Aí já vai cair aqui no overview. A gente tem aqui, por exemplo, o Playground, onde você pode fazer alguns testes aqui. Inclusive você pode comparar dois modelos para que você veja qual que está respondendo melhor. O foco aqui não é trabalhar com isso, mas é importante que você saiba. A gente tem um dashboard aqui que vai falar as requisições que já foram feitas. A documentação aqui, onde você pode verificar como fazer o processo completo, né, para que você entenda tudo. E o que a gente vai precisar é vir aqui nas configurações. Quando você abrir aqui nas configurações, você vai ter aqui, ó, dentro de projeto, uma API que, na verdade, eu criei um projeto que eu chamei SCAI e eu já criei uma chave de API. Uma vez que você cria essa chave de API, ela vai ser visualizada e você não consegue utilizá-la mais. Inclusive, vou até excluir essa chave aqui agora, que aí ela não pode ser usada. E vamos criar uma nova aqui agora, que eu vou chamar... Vamos colocar separado. Então aqui o projeto que eu já tinha criado, que é o próprio aqui, né? Vamos, as permissões eu vou colocar todas, mas aqui você pode estudar aqui a documentação da OpenAI para você ver como é o processo melhor no seu caso. Inclusive você pode limitar a chave de API, dependendo da pessoa que vai usar e tudo mais. Mas no nosso caso aqui nós vamos deixar uma genérica só para a gente entender o funcionamento. Então ele gerou aqui a minha nova chave de API, eu vou copiá-la aqui. Uma vez eu copiei, eu não consigo mais ter acesso a essa chave de API. A única coisa que eu posso fazer é excluir e criar uma nova. Voltando aqui então no nosso código, aonde a gente tem aqui a chave da API, que é aqui, eu vou colar ela aqui, ó. Eu tô colando ela aqui agora porque a gente está gravando o vídeo, mas no final do vídeo eu já vou excluir essa chave de API para garantir que vai funcionar corretamente. Então aqui eu colei minha chave de API. Agora a gente já pode fazer um teste
e verificar. Só conferir aqui, ele vai pegar os dados contrato final, modelos dados contrato, e aqui eu vou dar um print R nele, contrato final. Eu acho que é o suficiente. Pessoal, só de a gente conferindo isso aqui, o tempo de desenvolvimento, é lógico que isso é um código bem simples, mas eu gastaria ali 1, 2 horas para fazer exatamente o que eu fiz aqui em pouco tempo, então vale muito a pena a gente utilizar. Vou clicar aqui para ver, observe que eu não testei, já vou testar aqui diretamente para ver se vai funcionar corretamente. Tá rodando ali, então ele trouxe aqui para mim o contrato de locação. Então aqui a gente pode ver que veio trocado aqui os dados, ó. Já veio com os dados corretos já. Isso é um bom sinal. O objeto aqui, o endereço aqui, muito bom. Na verdade eu esperava que viesse mais informações. Ah, tá. Vem só o contrato aqui porque eu esqueci de um detalhe importante. Mas é um ponto positivo que a gente já viu que já funcionou, né? Aqui eu dei o contrato final. Na verdade, eu tinha que ter dado o eco aqui, porque aqui ele vai retornar já o contrato pronto já. Eu queria mostrar é, o, o retorno aqui da API. Então vou usar aqui, ó. Vamos colocar aqui um eco pré. Cadê ele? Acho que tá lá embaixo. E aqui vamos dar um eco pré no response. Só para a gente ter uma informação mais precisa aqui. Então aqui ele fez a requisição, inclusive a gente pode voltar aqui no painel, aqui no dashboard. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. É, que não apareceu. Ah, tá. Response. Completions. Enable call login. Ok. É porque não estava ativado aqui o log de requisições, né? Mas tudo bem. Esse contrato aqui, então, é o contrato do Eduardo Costa, do apartamento aqui, Rua Palmeiras 30, em Confidentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos testar com outro aqui, para a gente ver se realmente está funcionando o nosso processo aqui. Que eu acredito em Confidentes. Muito bem, eu acredito que esteja correto aqui, mas vamos navegar. Vamos pegar o último aqui, que é a Maria Alves, locatário. R$ 1.163. Vamos conferir isso aqui para a gente ter certeza que está tudo ok. Vou gerar o contrato com IA. Agora ele deve dar a tela que dá o print na resposta e não somente no contrato. Então o que a gente tem? A variável response, né? Que ele pega aqui o ID da solicitação, objeto e tal, as opções aqui, choices, ok, mensagem, conteúdo. Aqui já veio os dados configurados, né? E logo abaixo aqui a gente vai ter mais algumas informações. Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês é que o prompt ele gastou aqui 1057 tokens e completion tokens 785 no total de 1842. É isso que eu falei com vocês. Então, no nosso plano ali, eu vou localizar no site para você ver a diferença. A gente vai ter o valor lá por milhões de token. E neste caso aqui, a gente está usando bastante, né? 1842 é um consumo muito alto de tokens para esse tipo de trabalho. Talvez não valesse a pena nem utilizar a inteligência artificial para fazer isso aqui. Mas é um caso que você precisa analisar aí em cada caso. E caso contrário, é aquela coisa que eu falei, às vezes mandar só o cabeçalho do contrato é o suficiente, porque a gente vai economizar bastante token aqui, que a maioria está indo no prompt aqui, ó. Então, se a gente reduzir o cabeçalho ali, provavelmente a gente vai economizar a quantidade de tokens e gastar menos. E aqui no final, que é o contrato
impresso, né, que é o contrato já personalizado em HTML, funcionando perfeitamente aqui. Então agora a única coisa que ficou faltando aqui é a gente salvar, colocar esses dados aqui dentro do campo, dentro do nosso campo de contrato aqui, né? Então, o campo CTR texto HTML vai receber o contrato final. Só isso. Eu acredito que aqui seja o suficiente para você entender como proceder aí a utilização da IA para você embarcar dentro do seu sistema. É claro que é um exemplo muito básico, mas você pode aprofundar aí em outras situações. Eu acredito que vai ser muito útil aí para vocês. Eu coloquei algumas considerações finais aqui, só de uma forma resumida o que eu acho, a minha opinião aqui sobre inteligência artificial no desenvolvimento. A primeira coisa que a gente vê é que a IA não substitui o desenvolvedor, mas vai multiplicar aí a sua capacidade. Pode ver que a produtividade, a gente já tem uma ferramenta do Script Case que traz para a gente uma produtividade muito grande. A gente ainda utilizando a inteligência artificial, ela vai aumentar ainda mais. E a notícia que a gente tem é que a NetMake está trabalhando para incorporar ferramentas de inteligência artificial dentro da própria plataforma do Script Case, o que vai facilitar ainda muito mais o nosso trabalho aí como desenvolvedor Script Case. A IA é inteligente, a gente também precisa ser inteligente, ter o conhecimento. Então, ao invés de você desanimar, a IA vai me substituir, não vai precisar mais de mim, não. Aproveite, inclusive é o terceiro tópico, aproveite para você estudar, procurar, conhecer, utilize a própria inteligência artificial quando você tiver um resultado, faça perguntas, peça para te explicar por que, que ela deu aquela resposta, para que você possa aprender também e poder melhorar cada vez mais. E ter uma visão mais ampla. Se você tiver uma boa visão do que você está fazendo, você vai poder cobrar resultados melhores ali, delegar esses resultados melhores. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a sua atenção. Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu esperava, mas eu tentei aqui explanar o máximo possível. Eu agradeço muito, fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, @scriptcase no Instagram ou scriptcaser.com no nosso site. Um abraço, fiquem todos com Deus.